Quais os impactos da alienação parental na vida de uma criança? Será que qualquer membro da família pode praticar essa alienação? E quando a mãe não conta para o pai sobre a gestação, esse também é um tipo de alienação parental? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafael Schiavo. E no episódio de hoje, o tema é alienação parental. Então, convida aí seus colegas de profissão para eles virem se beneficiar do conteúdo de hoje e tirar suas dúvidas aqui ao vivo com a gente. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Então, vamos lá. O Rafa, o que é alienação parental? Alienação parental é quando adultos fazem, de certa forma, uma violência psicológica com a criança, colocando ela contra um de seus pais ou ambos. E geralmente a alienação parental, ela ocorre na separação do casal ou ela também pode ocorrer enquanto o casal ainda vive juntos? Olha, então, assim, a alienação parental, ela pode ocorrer ainda com um casal junto. Por que a Jéssica está fazendo essa pergunta, né, pessoal? Porque geralmente a alienação parental é uma briga entre o casal, né? Onde uma das partes aí fica revoltado com a separação, com o outro, e coloca a criança contra esse progenitor, esse pai ou essa mãe, tá? Então, aí, daí vem a pergunta da Jéssica, então, a respeito se o casal, se a alienação parental pode começar antes da separação. Então, na maioria dos casos, os casais, nas suas brigas, antes de se separar, tem brigas, né? Então, a gente sabe que dificilmente, né, um casal se separa se não houver um conflito, né? Então, tem um conflito e aí esse casal se separa. Mas é comum que o casal, ainda junto, ainda vivendo sob o mesmo teto, já comece a colocar os filhos contra um desses pais, tá? Então, é possível, sim, que ainda o casal, enquanto viva juntos, um dos pais já comece a denegrir a imagem do outro para a criança. Então, começa a dizer: seu pai é não sei o que, sua mãe não te ajuda nisso ou naquilo. Então, a criança ela começa já a ir ouvindo coisas negativas a respeito de um desses pais. Então, aí já começa a alienação parental, tá? Mesmo eles vivendo juntos. E aí, o que acontece? A maioria das denúncias, dos casos, né, que acabam indo para juiz e tudo mais, são de casais separados, tá? Não são de casais que vivem numa mesma casa. Esse casal separado. Então, o que a gente tinha antigamente? Uma certa ideia de que quando o casal se separa, a criança deve ficar com a mãe. Porque existia uma certa ideia cultural de que a mulher ela tem instinto materno. Então, a criança seria melhor cuidada pela mãe mulher do que pelo pai homem, pelo fato de existir instinto materno. Então, era uma confusão que existia entre as concepções jurídicas e culturais, tá? Então, a ciência jurídica estava sendo influenciada por uma cultura e não por dados científicos. Então, quando o casal ia se separar, era de direito, olha, a criança vai ficar com a mãe, porque a mãe vai saber cuidar melhor do que o pai. Mas hoje a gente já sabe que instinto materno não existe, que isso é uma construção cultural, um ideário. E aí o jurídico também sacou isso, né? E hoje, quando há uma separação,
A criança é ouvida, ela é escutada, né? Bem como os pais são escutados também, né? Sobre o desejo de querer ou não ficar com aquela criança, com a guarda compartilhada, o direito, né? De quem vai ficar com a guarda da criança, do outro poder, né? Ver essa criança, estar com essa criança, participar da vida da criança. Então, hoje existem pais que vão ficar com a guarda de seus filhos, né? Porque seria muito melhor para a criança, né? E desejo muitas vezes da criança ficar com o pai do que com a mãe. Então, hoje, essa história, essa crença de que a criança fica com a mãe já se alterou, não existe mais, tá? Mas o fato é que, como a gente tem hoje essa possibilidade, inclusive, de um pai, né, ficar com a guarda do filho ao invés da mãe, alguns jogos psicológicos são realizados com essa criança, tá? Então, a briga dos adultos, dos pais, pode interferir, né, no psicológico da criança, nas escolhas da criança. Então, vamos supor, né, hipoteticamente ali, um casal que vive sob o mesmo teto, brigando, a mãe quer ficar com a guarda dessa criança, né, ela já sabe que dali vai sair uma separação, já é briga demais e tudo mais, né, que pode acontecer ali. Então, a mãe, por exemplo, ela já pode ir colocando o filho contra o pai, né? Olha, você tá vendo? Né, que seu pai não te deu o que era preciso, né? Olha, você tá vendo o que seu pai tá fazendo com a sua mãe? Olha aqui quanto a sua mãe tá sofrendo, né? O quanto que ele tá prejudicando. Olha que eu tô chorando, é por causa do seu pai, né? O seu pai é ruim, né? Você vê que ele fica o dia inteiro fora de casa trabalhando e não tá aqui brincando com você. Quem tá brincando com você sou eu, sabe? Então, frases como essa podem, infelizmente, são ditas, né, para as crianças, que vão fazendo com que aquela criança vá olhando para esse pai, então, né, como alguém ruim, alguém que faz a mãe dele sofrer, alguém que não quer saber dele para brincar, né, que prefere trabalhar e colocar comida dentro de casa do que, né, ficar ali com a criança brincando. Então, coisas assim são ditas, e a criança, então, ela vai se rivalizando com esse pai ou com essa mãe, dependendo de como for, tá? Então, a criança, ela vai também desprezando esse pai e essa mãe, não porque a criança gostaria, mas porque ela é influenciada sobre isso, tá? Então, é colocada uma forte ideia na cabeça da criança de que existe um bom e o mal, né? O bom geralmente é o alienador, é aquele que comete a violência com a criança, psicológica com a criança. Ele é o alienador. E atribuído ao mal, o pai ou a mãe mal, né? Aquele do casal que é mal, né? Na realidade, que é uma vítima, né? Da agressão do outro, tá certo? E aí essa criança também acaba, né, agindo dessa mesma forma, humilhando, desrespeitando, denegrindo a imagem, caluniando sobre o outro, tá? Então, assim, entendam que se o outro realmente faz coisas, né, de fato comprovadas, então a fala da mãe, por exemplo, você não vai ficar com seu pai porque o seu pai sei lá, abusa de crianças, vamos supor que isso seja verdade, por isso que ela está se separando. Isso não é alienação parental. A mãe não está colocando o filho contra o pai, dizendo que o pai é um abusador de criança. Quando esse pai realmente quando esse pai realmente já tentou molestar, isso não é considerado, tá? Agora, quando uma mãe diz, o seu pai é um abusador de crianças, e ele não existe nenhum tipo de prova, é simplesmente um argumento que aquela mulher usa para assustar o filho, para que o filho não vá para a casa do pai, por exemplo, alguma coisa assim, isso passa a ser considerado alienação parental, porque é uma calúnia, uma mentira que está sendo criada, tá? A respeito do outro, e que a criança, muitas vezes, na sua inocência, na sua falta de capacidade de pensar e analisar os fatos, né?
já que minha mãe está dizendo, então é uma verdade, né? E a criança começa, inclusive, a fantasiar coisas que muitas vezes a própria mãe, tá, pode implantar na cabeça da criança, as falsas memórias, tá? Então, isso é possível. Eu tô falando assim, gente, da mãe para o pai, mas há casos do pai fazendo a mesma coisa para a mãe, entende? Então, assim, a alienação parental é de ambos os lados. Então, a gente pode ter desde do casal juntos, né, até o casal separado, que é onde a gente mais vê, né, porque acaba indo para o jurídico, né, para pedir a guarda, para impedir o outro de chegar perto da criança, etc., né. Então, pode existir aí essa visibilidade maior da alienação parental quando o casal já não está mais junto, quando eles já não moram mais, né, no mesmo teto, mas quando já acontece essa separação, tá? Então, aí fica mais visível a alienação parental. Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui no Instagram. A alienação parental entra também aos avós quando um dos pais morre e a criança começa a perder o vínculo com os avós, como uma hipótese de que os responsáveis estejam fazendo um conflito? Olha, uma hipótese. A alienação parental, ela pode acontecer quando coloca a criança contra aquele que deveria ser o que vai cuidar dela, tá? O que oferece os cuidados primários. Vamos supor que é um avô, uma avó que não faz parte da educação da criança, tá? Não é considerado. Então, cada caso é um caso que o juiz vai ter que analisar, que o advogado vai ter que analisar, que o psicólogo terá que analisar. Se os pais estão colocando o neto contra o avô, tá? A gente tem que entender como é que é essa relação. Esses avós, eles estavam exercendo papel parental para essa criança, tá? Então, aí se torna uma alienação parental, tá? Mas cada caso é um caso. Por exemplo, vão existir avós que vão querer realmente estar com os netos, tá? Vão existir avós que, por não gostar, por exemplo, da nora, do genro, alguma coisa assim, os próprios avós é que podem ser o agressor, tá? Então, não necessariamente precisa ser o pai e a mãe o agressor da criança, no sentido de incentivar a alienação parental. Mas outras pessoas também podem, tios, tias, professores, avô, avó, outras pessoas da família e da sociedade podem implantar na cabeça da criança que os seus pais ou um deles, né, é alguém ruim, muito ruim. E a criança, então, ela pode desenvolver essa alienação parental por conta dessas outras pessoas da família, da sociedade, do convívio. Não necessariamente precisa ser o pai e a mãe que vai colocar um filho contra um dos pais, tá? Então, aí a gente chama de alienação parental. Já existe alguns casos também de alienação parental, quando, por exemplo, o idoso tem os filhos, tá? E um dos filhos ali tá tentando jogar o idoso, o pai, né? Idoso contra um dos filhos, falando: olha, ele não cuida de você, ele quer pegar sua pensão para gastar com não sei o quê, né? E aí, aquele idoso, né, que já tá com crivo de consciência, de pensamento já mais debilitado, ele pode começar a acreditar naquela mentira e se rivalizar com um dos seus filhos, né? Por conta que um dos outros filhos fez a cabeça do pai ou da mãe contra aquele. Então, isso também pode ser considerado alienação parental, dependendo do caso, de análise, do juiz, de muitas coisas aí, tá bom? Rafa, e a alienação parental, ela só ocorre caso o casal aí, né, esteja em conflito? Ou também pode acontecer mesmo que o casal esteja bem, ou supostamente bem? Certo.
certo? A alienação pode acontecer quando o casal está bem, sim. Mas quem que é o agressor? É como eu disse, pode ser um dos avós, pode ser um tio, uma tia, um profissional, alguém ali da sociedade, tá? Ou da família. Então, alguém ali pode implantar na cabeça da criança ideias falsas, tá? Fazendo com que a criança, então, tenha um olhar para um dos seus pais, como dos seus cuidadores primários aí, né? Que na maioria dos casos são os pais, tá? Como alguém muito negativo. Então, nesse caso, por exemplo, o casal pode estar bem, mas vamos supor que a gente tem ali uma avó, né? Vamos supor, ó, a gente tem um casal adolescente, né, de pais. E aí a avó, na tentativa de roubar a criança para ela, né, e não deixar que a filha e o namorado, né, sejam os pais daquela criança, de fato, mas a avó quer ser a mãe, né, da mãe e da neta, sei lá, alguma coisa assim, ela pode, nessa tentativa, fazer com que a criança, né, acredite na mentira dessa avó, que olha, seus pais não têm juízo, eles não gostam de você, você tem que ficar aqui com a vovó que te ama, que cuida de você, né? Seus pais não compram tal coisa para você, a vovó compra para você, né? Coisas assim, por exemplo, né? E coisas mais graves também pode acontecer, tá? Então é uma avó, um avô que está cometendo uma violência psicológica contra a criança, induzindo, então, a alienação parental. E percebe que os pais só estão tentando ser pais, tá? Eles só estão tentando cuidar do seu filho da forma que é possível para adolescentes que não estão recebendo apoio, né, de um adulto aí nessa transição para a parentalidade. Então, sim, pais em harmonia, infelizmente, podem ser vítimas aí, né, de alguém da sociedade, de algum parente, e a criança, então, se revoltar contra esses pais, sem, de fato, comprovações, justificativas reais, mas imaginárias daquele outro, tá? E de outra forma também, a gente pode imaginar casais que estão falsamente bem, né? Um do casal, por exemplo, pode ter um transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela é muito manipuladora, ela consegue enganar as pessoas ao seu redor, ao seu entorno. Então, esse tipo de personalidade mais doentia pode também cometer essa violência com a criança, né, alienando a criança, né, contra um dos pais, de forma que o outro não perceba, né, então na hora que ele está no serviço, né, o outro começa a implantar ideias na cabeça da criança, tá, por conta aí de uma estrutura, de uma personalidade mais doentia, de um transtorno mental aí, então isso também pode acontecer. Qual que são as consequências dessa alienação para os filhos? Qual é a consequência da alienação parental para os filhos? Então, assim, por que a gente chama de violência, tá? Psicológica com a criança? Porque vão existir consequências, tá? A criança, ela acredita naquela mentira e ela começa a caluniar também, começa a mentir também. E a criança, e ela vai aprendendo que é mentira, que mentir é errado. Então, assim, aquilo pode causar uma confusão e uma perturbação, tá, emocional na criança. Porque ela, vamos supor, eu amo meu pai, né? Meu pai é muito bom, ele me alimenta, ele cuida de mim, ele é zeloso, ele é cuidadoso e amoroso comigo. E ele tem dito que a minha mãe me abandonou. Ele disse que a minha mãe me deixou com ele para ela casar com outra pessoa. Ele disse que a minha mãe não me ama e preferiu ficar com as drogas, né? Que ela ama mais as drogas do que a mim. E vamos supor que por um motivo ou outro, realmente é uma mãe usuária de drogas e a justiça achou melhor então que a criança ficasse com o pai e não com a mãe. Mas vamos supor que essa mãe é uma mãe amorosa, ela quer ver essa criança
ela quer educar essa criança e ela está até em processo de reabilitação, né? Alguma coisa assim, para poder pedir a guarda da criança para ir morar com ela, percebe? Né? Então, de um lado, a gente pode ter o pai ali, né? Jogando aquele filho contra aquela mulher, tá? E a pressão dos avós também, porque geralmente, né, essa criança vai morar com o pai e com os avós paternos, né? Então fica toda aquela família colocando na cabeça da criança que a mãe não a ama, que a mãe a abandonou, que a mãe prefere as drogas, e do outro lado isso não é verdade. A mulher, ela está fazendo de tudo que ela consegue, o que ela pode, né? Para poder ficar com aquela criança, para poder visitar aquela criança e até melhorar de vida para trazer a criança para morar com ela, tá? Mas do outro lado, a ideia que foi implantada na cabeça da criança é totalmente ao contrário. Mas em um momento ou outro a criança ela fica confusa, porque, olha, no dia do meu aniversário eu vi minha mãe gritando aqui na porta do meu pai que queria me ver e meu pai que não deixou. Mas ele fala para mim que ela não quer me ver. Como que ele fala para mim que ela não quer me ver se ela estava gritando aqui na porta e eu vi pela janela que ela trouxe um presente para mim e ele pegou aquele presente e jogou na rua e não deixou ela entrar para me ver. Sabe, a cabeça da criança, ela começa ligando os pontos e começa aí ficando questionando aquilo, né? Então, a criança, ela pode ter vários tipos de sintomas, tá? Principalmente quando ela começa entendendo que ela sofreu uma violência, uma mentira, né? Principalmente quando ela saca que o outro sim ama ela, que o outro sim gostaria de visitar ela e ficar com ela, sabe? Quando ela começa a sacar isso, olhando os comportamentos, observando o que de fato está acontecendo, conforme ela vai crescendo, se tornando adolescente, tendo mais cognição, né? Para pensamentos abstratos que antes ela não tinha. Então, conforme ela vai evoluindo no seu desenvolvimento, a ficha começa a cair e ela começa a apresentar muitos problemas de personalidade, podendo, inclusive, um dos mais graves, a psicose, tá? A criança, ela começa a cindir com a realidade, o que é verdadeiro, o que é falso, ela não entende mais o que é verdadeiro ou falso, tá? Então, a alienação parental, ela pode ser gravíssima para a saúde mental de crianças em desenvolvimento, pode ser gravíssima, tá? A criança pode desenvolver pânico, pode desenvolver ansiedade, medo, fobias, tá? Então, uma série de problemas de saúde mental a criança sim pode vir a desenvolver por conta dessas emoções que ela vai sentindo, né? Que ela fica ali naquele jogo, né? Como um objeto, né? Da briga entre esse casal, por exemplo, e a criança, ela não sabe em quem acreditar, e ela tenta acreditar em um, depois ela fica sentida, triste, porque ela sabe que ela mentiu sobre o outro. Alguns pais manipulam na forma de dizer assim, olha, o seu pai abusou de você sexualmente, né? E a criança sabe que não é verdade, mas acredita e começa a dizer e vai para o juiz falar aquilo, por exemplo, e aí ela saca que aquilo foi uma invenção da mãe, que não foi verdade, que na realidade ela nunca foi abusada sexualmente pelo pai, ela mentiu, e ela fez o pai ser preso, ou sei lá, por uma mentira. E quando isso cai, né, a realidade para aquela criança de que ela foi vítima, né, e que ela teve que julgar alguém que ama ela, e que se alguém que ama ela chegou a ser preso, né, foi incriminado por uma coisa que era mentira. Gente, isso causa um desastre psicológico enorme para a criança. Rafa, tem uma pergunta aqui no Instagram que diz o seguinte: alienação parental é um estudo científico? Pode esclarecer, por favor? É a Nívia que está perguntando. Lívia, alienação parental, se é um estudo científico, isso eu não consegui entender. Existe lei desde 2010, tá? Jurídica, que vai para júri, tá? Chamado alienação parental. Existem psicólogos jurídicos também que são especialistas nessa área,
Tanto é que para realmente o juiz poder fazer uma análise se está acontecendo alienação parental ou não, a criança precisa passar pelo psicólogo, e não é qualquer psicólogo, é um psicólogo com conhecimento específico que consiga fazer avaliações. Nós temos muitas publicações científicas na área da psicologia, na área do direito sobre alienação parental. Não sei se é isso que você está perguntando, se é ciência. Artigos científicos são científicos e tem muita publicação de artigos científicos. E não sei se você está perguntando se existe realmente evidências científicas que existe a alienação parental. Se for isso, sim, muitas evidências científicas, né? Tanto é que hoje o jurídico faz toda uma análise. Não existe condenação por alienação parental por si só. É uma soma de ter que olhar para os direitos da criança e do adolescente, então vai olhar para o ECA, é uma soma de você olhar para a violência doméstica, né? Então, aí você pode criminalizar, a pessoa ela pode ser presa, uma série de coisas, né? Ou pagar pensão, pagar uma multa, alguma coisa assim, mas pode, inclusive, ser presa por alienação parental, mas não, assim, olhando só para a alienação parental, mas usando de outros argumentos também que nós temos que é crime, que se torna crime. Infrações contra o ECA, infrações contra os direitos da criança e do adolescente, os direitos humanos, violência doméstica, né, que são tudo são coisas que implicam dentro da alienação parental. Então, de modo simples, sobre essa sua pergunta, sim, é científico, a alienação parental existe e tem muita gente com processos rodando no jurídico, inclusive processando, né, pais, mães, avós e outras pessoas aí por alienação parental. O Rafa, e a violência psicológica que o alienador provoca na criança é intencional? Ou seja, né, o objetivo é atacar a criança? Certo. Na maioria dos casos, o objetivo não é atacar a criança, tá? Então, o agressor, né, que aqui eu vou chamar de alienador, tá? Então, o alienador, ele não tem intenção nenhuma, na 99,9% dos casos, de atacar a criança, tá? De fazer mal à criança. Em 99,9% dos casos, o alienador tem a intenção de atacar o outro, tá? O outro pai, tá? Ou a outra mãe, tá bom? Tem a intenção de atacar o outro, mas sem perceber, ele acaba agredindo a criança, tá? Teve até uma pergunta aqui, né? Se os pais que fazem alienação parental sem saber que se isso é considerado alienação parental, né? Então, muitos pais, eles cometem alienação parental sem saber que eles estão fazendo isso, tá? Eles têm desconhecimento sobre o que é isso. Mas é considerado alienação parental, sim. O outro, né, que é vítima daquilo, se for a juízo, sim, ganha causa. É considerada alienação parental. A pessoa ela não pode argumentar, mas eu não sabia. Não existe isso. Porque alguém precisa defender essa criança, tá? Se o alienador não consegue perceber que ele está agredindo a criança, alguém precisa perceber, um psicólogo precisa perceber, um assistente social precisa perceber, um enfermeiro precisa perceber, um pediatra precisa perceber, um professor precisa perceber, alguém na sociedade precisa perceber que aquele pai e aquela mãe, naquela situação de colocar a criança contra o outro, está prejudicando a própria criança, está colocando a própria criança em situação de risco. Então, a gente não pode simplesmente usar como argumento, não, ele não sabia que era, então tá absorvido, né? Pobrezinha da criança, né? Mas só uma criança, né mesmo, né? Só uma criança, né? Não é nada, não.
Não, alguém precisa olhar, pelo amor de Deus, para essa criança. Então, o adulto, mesmo que ele não saiba que ele está cometendo alienação parental, ele deve pagar o preço, sim, por cometer essa violência contra a criança. Mesmo que ele não queira cometer essa violência com a criança, mesmo que a intenção não era prejudicar a criança, mas prejudicar o outro adulto. Mas para prejudicar o outro adulto, ele sim, agrediu a criança, sim, ele colocou essa criança em situação de violência psicológica, então sim, ele precisa pagar pelos seus atos. Então sim, é considerado alienação parental, tá? E quanto à sua pergunta, que era... Se a violência psicológica que o alienador provoca na criança é intencional e se a Certo, intenção é então atacar em a criança. 99,9% dos casos não é intencional. Mas a gente tem 0,1% aí que pode sim ser intencional se a gente tiver uma personalidade, né? Doentia aí desse pai alienador, tá bom? Então, se tem um transtorno de personalidade narcisista, pode ser que seja intencional fazer a criança sofrer. Se é alguém que tem sociopatia, né? Então, também é provável, né? Um psicopata, alguma coisa assim, é provável, né? Mas aí é uma pessoa doente que propositalmente quer agredir duas pessoas ao mesmo tempo. O próprio filho e o cônjuge, por exemplo, tá? Então, existe 0,1% que sim, faz intencionalmente, mas a grande maioria não tem intenção nenhuma de fazer uma violência contra o próprio filho, mas faz. E alguém precisa cuidar dessa criança, já que tem pais desestruturados aí, né? Que não olha, né? Não percebe o grande mal que está fazendo pela criança. Então, um outro adulto responsável precisa perceber e denunciar. Rafa, tem mais uma pergunta aqui no Instagram que diz o seguinte: para esse tipo de demanda, é necessário encaminhar, né, para um psicólogo que seja especialista nesses casos? Sim, nesses casos é importante ser encaminhado para um psicólogo jurídico, tá? Que vai fazer todo o laudo, ok? Então, ele vai fazer toda uma avaliação, ele é treinado para isso, ele recebe, né, informação específica para isso, só que o psicólogo jurídico, geralmente, ele não é psicólogo clínico, tá? Então, o psicólogo jurídico, por ele não ser psicólogo clínico, é possível que depois o atendimento psicoterápico possa ser encaminhado para um psicólogo clínico que, né, não necessariamente é o mesmo psicólogo do jurídico, entende? Então, quem vai fazer o laudo? O psicólogo jurídico, que tem conhecimento específico sobre causa. E quem vai fazer a psicoterapia? Aí pode ser um psicólogo clínico. Ô, Rafa, a Jéssica Ribeiro está perguntando aqui no YouTube quais são os comportamentos mais comuns entre crianças que sofrem alienação parental. Olha, mudanças de comportamento como medo, ansiedade. A criança ela pode ficar com um ódio, né, do outro, do outro pai ou da outra mãe, né? Denegrir eles. Então, a criança pode apresentar desde sintomas, né, de ansiedade, sintomas de pânico, sintomas de depressão, tá? Porque às vezes ela era muito amada, muito querida, e de repente, por aquele pai, por aquela mãe, e de repente há uma separação, e começa a acontecer isso, então a criança fica sem entender, então ela pode começar a apresentar sintomas depressivos, tá? Até sintomas mais graves, como uma psicose mesmo, uma cisão da realidade. A criança, ela não sabe mais o que é real, o que não é, tá? No que ela pode acreditar, no que ela não pode. Ela começa a ver coisas, ouvir coisas, tá? Dependendo aí da personalidade, da estrutura, da criança mesmo. Mas o grau da alienação pode ser a tal ponto que pode, inclusive, causar psicose na criança. Rafa, como que os profissionais podem identificar que a criança está sofrendo da síndrome de alienação parental? Quando a criança tem mudanças de comportamento, tá? E começa a falar que o outro pai, a mãe, né? Tem feito coisas horríveis, falado coisas horríveis sobre ele, sobre ela, e o adulto percebe, né? Então, vamos supor que a criança vai visitar a avó, né? Vamos supor a avó paterna, a mãe está fazendo alienação parental contra o pai, né?
Então, a criança, por algum motivo, foi visitar a avó paterna, né? E aí a criança tem comportamentos estranhos com a avó que não tinha antes, né? E aí a avó, às vezes, tenta entender o que está acontecendo, e aí a criança, né, fala, então, meu pai não me ama, né? E a avó pergunta, por quê? Seu pai te ama? Claro que te ama, ele só fala de você, tá brigando para te ver e tudo mais. Não, meu pai não me ama porque ele não foi me ver no meu aniversário, não me ligou. E aí a avó sabe de tudo. A avó sabe que o pai tentou ligar, que foi até a casa, que a mãe não deu presente, a mãe não passou a ligação, né? Então a avó sabe que é mentira aquilo que a criança está contando, né? Então a avó, ela começa a perceber, nossa, o meu neto está sofrendo de alienação parental, se ela tiver alguma informação do que é isso, né? E aí, então, esse pai, ele pode perceber tudo que está acontecendo, né? Olha, não está sendo entregue as minhas cartas, meus presentes, minhas ligações, a criança está indo ao médico e eu não estou sabendo, né? Eu não sei da saúde do meu filho, a minha mulher, minha ex-mulher não está deixando. Então, isso são evidências de que a criança está sofrendo alienação parental, principalmente quando a criança relata, né? Ela fala, ela age, né? De forma como se o outro fosse mal, mas quando é uma mentira, quando o outro está de todas as formas tentando, né, cumprir com seu papel de pai, mas o outro não está deixando e está fazendo com que a criança acredite naquela história. Então, quem vai perceber isso? Por exemplo, é o psicólogo da criança, se a criança passar por psicólogo, tá? O pediatra da criança, de repente, né, se for mais próximo, mas quem vai acabar percebendo é o educador, o professor da criança, né, porque percebe o que está acontecendo ali, mudança de comportamento, o que a criança está falando do outro, um tio, um avô, alguém mais responsável que perceba o que está acontecendo, tá? Então, essas pessoas vão perceber que a criança está sofrendo alienação parental por conta do sofrimento da criança, tá? E por conta da fala, o que a criança está falando, e a gente, enquanto adulto, consegue perceber que é mentira aquilo que a criança está falando, mas a criança ela está falando porque ela está acreditando no que ela está falando, porque ela já sofreu a violência psicológica, tá? Já foi implantado na cabeça da criança aquela mentira como sendo uma verdade. Rafa, e o que nós, como profissionais, podemos fazer diante dessas queixas de alienação parental? Nós, profissionais, devemos chamar o casal, conversar, né? Orientar, porque muitos deles não sabem o que é isso, o que é violência, né? Então, quando o profissional percebe, o adequado é o profissional orientar, conversar, seja esse profissional enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, agente comunitário da saúde, orientar, olha, está acontecendo um processo aqui, né, que está ruim para a criança, né, a criança está sofrendo, ela está apresentando um sofrimento, né, por conta dessa briga de vocês adultos, vocês estão colocando a criança numa situação muito ruim, muito delicada, e ela está sofrendo, tá? E o que está acontecendo aqui, existe um nome, chama alienação parental. É importante, então, né, que isso pare agora para que a criança possa se desenvolver saudável, né? Tem que pedir desculpa para a criança e tal, que a intenção não era essa. E se isso continuar, fulano, é direito seu levar para juiz, né? E haver toda uma investigação aí, uma análise jurídica a respeito do que está acontecendo, é direito seu se você quiser, né? E aí o alienador vai ter que pagar lá o que tiver que pagar para quem sofreu, né? Que foi vítima aí da alienação. E as crianças que sofrem de alienação parental, elas são mais propensas, então, a alterações emocionais? Sim, são mais propensas a alterações emocionais, necessariamente porque a gente vai ter alienação parental em 3 níveis, né? Digamos assim. Que o pai ou a mãe fala alguma coisa e a criança não acredita, não dá bola, tipo, minha mãe é muito dramática, né? Ou meu pai sempre inventando coisa. Então a criança não ligou, tá? Então não trouxe problemas para a criança, trouxe sim um certo sofrimento, tipo, incômodo. Meu pai e minha mãe podia ser diferente, né? Eles não precisavam ficar falando essas coisas para mim, né?
coisas assim, sabe? Então, uma criança já mais próxima da adolescência consegue, né, ter essas sacadas. Então, tenta, se a criança se sente até desconfortável, mas nada que vá realmente fazer com que ela caia o rendimento na escola, tá? Não vai mexer muito, né, com a criança a ponto dela ter um transtorno mental, uma alteração emocional, mas vai existir casos gravíssimos, né? E que sim, não tem como, a criança ela vai mudar o comportamento dela. Sim, a criança sofreu uma violência psicológica. O sofrer, as consequências de sofrer uma violência psicológica é sim alterações emocionais ou desenvolver transtornos mentais. O Rafa, e não contar para o pai, né, que essa mulher está grávida, é considerado uma alienação parental? E se sim, quais são as consequências para a criança? Ó, pode ser considerado alienação parental se, de repente, o pai descobrir que foi escondida essa gestação, que ele ficou impedido de assumir a paternidade. Se ele for a juízo, ele tem chances de ganhar, né? De provar que ele realmente não ficou sabendo, que ele descobriu depois, que ele queria ter participado da vida, sabe? Então, se isso acontecer, sim, tem boas chances dele ganhar a causa. Agora, se ele não ficar sabendo, né, sobre isso, não se torna, não tem punição, porque ninguém vai para juízo, sabe? Tentar ganhar causa, alguma coisa nesse sentido aí. Então, você estar grávida, né? E dizer, né, para a criança, quando ela nascer e tudo mais, né? E você escondeu a gestação do homem, né? Não contou para ele. E começar a contar para a criança, né? Olha, seu pai te abandonou, ele não quis você, né? Por isso que você não tem o nome dele e tal. Isso é uma certa alienação parental, sim. E se a criança um dia se tornar, né, um adolescente, um adulto e quiser processar a própria mãe, pode por alienação parental também. Por quê? Porque a criança vai, por alguma coisa do destino, descobriu que a mãe mentiu. Que, na realidade, o pai nem sabe que é pai, né? E mentiu para a criança falando que o pai sabia e que o pai não quis assumir, sabe? E aí a criança, ela cresce com aquela ideia, nossa, eu fui rejeitada pelo meu pai, nossa, né, o meu pai não me quis. Então, isso traz um certo incômodo para a criança, um desenvolvimento e um sentimento de ter sido rejeitada, que não foi verdadeiro, foi ilusório, foi implantado pela própria mãe, uma ideia como essa na cabeça da criança. Então, e sim, isso pode ser alienação parental se a própria criança recorrer, né, a isso futuramente depois contra a mãe que causou essa violência psicológica né, durante a infância daquele sujeito. E, Rafa, para a gente finalizar, como é que nós profissionais podemos prevenir que aconteça esse tipo de alienação? Observando o comportamento da criança e o que a criança fala, tá? Então, se você é um psicólogo e atende a criança que está em situação de separação dos pais, né? Então, lá na ludoterapia, você consegue observar o que está acontecendo, porque por meio das brincadeiras, do lúdico, a criança, ela relata muitas informações. Então, o sofrimento dela, né? Então, o psicólogo consegue observar isso, tá? O professor da criança consegue observar também. A criança ela tinha um determinado tipo de comportamento na escola e com a separação dos pais, a criança está tendo outro tipo de comportamento. Uma conversa que esse professor tem com a criança consegue perceber, né, que a criança está falando muito mal do outro progenitor e que consegue perceber que aquilo foi, né, algo mentido, implantado pelo pai ou pela mãe com a pessoa que ela está morando. Então, os profissionais que vão perceber são os profissionais próximos da criança. Dificilmente, né, a criança que vai passar lá por uma consulta de um pediatra, o pediatra vai sacar que ela está sofrendo de alienação parental, né, porque ele não sabe sobre os comportamentos daquela criança, não tem evidências, né, olha, esse aqui é um sintoma de que a criança está sofrendo alienação parental, tá? Vai ser um pouco mais difícil, é impossível? Não é impossível, mas é mais difícil. Quem são os profissionais que vão ficar mais atentos? São aqueles mais próximos da criança,
tá? Aquele que a criança tem maior contato. Não sei se, de repente, se essa criança vai numa fonoaudióloga, né? Então, ela já tinha contato com essa criança, e aí a fonoaudióloga começa a perceber os comportamentos diferentes, justamente, né, nesse momento que está tendo briga entre os pais, etc. Então, são esses os profissionais, os mais próximos da criança, que vão perceber, né, o que está acontecendo aí e vão poder alertar, então, o cuidador, né, do que está acontecendo, mostrar, né, que precisa ter mudança de comportamento e tudo mais. E em alguns casos, né, pode haver até denúncia, né, do próprio profissional, dependendo do grau, né, de violência que essa criança estiver passando, porque não dá para permitir que a criança fique em situação de violência extrema, né? E assim, algumas pessoas entendem que violência extrema é só física, né? Quando há espancamento, mas violência psicológica pode trazer grandes desastres para a vida da criança, psíquica, né, saúde mental. Então, é responsabilidade também daquele outro adulto, daquele outro profissional que perceba que a criança não tem mais com quem contar, né? Então, é obrigação desse profissional, muitas vezes até quebrar sigilo, para poder ajudar a criança naquela situação que ela está vivendo de extrema violência psicológica. O Rafa, a Adriana tinha perguntado exatamente isso agora no Instagram, né? Se o psicólogo que atende deve denunciar, e eu até queria estender um pouco a pergunta dela, né? De não só o psicólogo, mas outros profissionais, você já falou que deve denunciar. Como que é feita essa denúncia? Para quem que é feito? Como que funciona? Tá. A criança, você vai ter que procurar a vara da criança, da infância, tá? E aí, na vara da infância, você faz a denúncia, que pode ser anônima ou não, e aí, na vara da infância, eles vão começar a fazer todo o processo de investigação aí necessário. Então, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer quem participou aqui, todo mundo que mandou pergunta, quem nos assistiu, quem vai assistir a reprise também depois. E nós também temos um canal no Spotify. Quem ainda não nos acompanha por lá, também vai lá acompanhar, que tem vários podcasts com conteúdos de muita qualidade, que a Rafa prepara aí com muito empenho e dedicação para a gente. E o tema do nosso próximo episódio vai ser como o psicólogo pode promover vinculação mãe-bebê em contexto de dificuldade no pós-parto. Então, quero convidar todos vocês para assistir na terça-feira que vem. E muito obrigada a todos vocês que ficaram. Um beijo e boa semana.